E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar agora mais um vídeo e o tema dele, tá certo? Eu já adianto, não somente dele, a minha pretensão é gravar uma pequena série, alguns outros vídeos. É esse que está aparecendo aí na telinha para vocês, que é como interpretar os livros históricos ou como interpretar as narrativas bíblicas. Então a minha intenção, a minha pretensão com esse vídeo e com os demais que, se Deus permitir, eu irei gravar, é basicamente levar a vocês algumas informações ou ferramentas que irão auxiliar nas suas leituras e também na sua interpretação, numa interpretação correta dos livros históricos, das narrativas bíblicas. Ok? A minha intenção é essa. Eu oro a Deus que esses vídeos tenham alguma serventia nesse sentido. Então, quero já começar de cara com vocês. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas informações bem introdutórias mesmo, certo? O meu desejo é explicar para vocês um pouquinho sobre esse assunto, mas já adianto que nós não iremos conseguir esgotá-los. Quem sou eu para conseguir esgotar um assunto tão importante, tão significativo como é esse? Mas vamos lá. Então, ponto número 1. A narrativa é o tipo mais comum de literatura na Bíblia. Ok? Já sabiam disso? Já sabiam dessa informação? Só para vocês terem ideia, cerca de 40% do Antigo Testamento, que a gente sabe que é a porção maior, né, de todo o cânon, então cerca de 40% do Antigo Testamento é composto apenas deste gênero, desse tipo de texto, que é a narrativa. E aqui, para aqueles que já leem, né, já têm alguma familiaridade com a escritura, sabe que o cânon, a Bíblia, ela é composta de diversos gêneros literários. Então a gente vai se deparar com poesia, vai se deparar, por exemplo, com epístolas, vai também dar de cara com textos proféticos, enfim. E um desses gêneros ou tipos textuais são as narrativas. São as narrativas. E como bem colocado aqui para vocês, a maior parte, o tipo mais comum é narrativa. Então, se você lê a Bíblia, muito provavelmente você vai se deparar, vai dar de cara, vai encontrar esse tipo de texto. E talvez vocês não tenham parado para pensar um pouquinho sobre isso, mas a depender do tipo de texto que você está lendo, se tem regras bem peculiares, regras bem específicas para o tipo de texto. Nós lemos um HQ de uma determinada forma, certo? Com alguns certos critérios que são completamente distintos, por exemplo, de um artigo acadêmico. Isso é bem óbvio, tá certo? E por que com a Bíblia seria diferente? Tendo em vista que a escritura é composta por diversos tipos de texto, certo? Então, cada tipo de texto, cada gênero textual vai aí requerer de você, leitor, uma determinada forma, regras de interpretação que são distintas. Então, se a gente vai se deparar, uma hora ou outra, com uma narrativa, então é necessário que a gente saiba o que é uma narrativa e qual é a forma correta que eu devo ler uma narrativa, certo? Afinal de contas, Deus ele deseja se comunicar conosco por meio da Escritura e nós não queremos que essa comunicação seja ineficiente. A gente quer ouvir a voz de Deus, tá certo? A gente quer ouvir a voz de Deus tocando no nosso coração, transformando a nossa vida. Para isso, a gente tem que entender qual é a intenção do autor, qual é a intenção do texto, certo? A intenção primária. E para poder saber que intenção é essa, eu devo necessariamente compreender, interpretar esse texto corretamente. Então, ponto número 1, a maior parte da escritura é composta, é feita, tá certo? De narrativas. Então, talvez aí seja um dos motivos importantes de você estar aqui assistindo esse vídeo, para você poder ler a Bíblia ou ler as narrativas da forma correta. Mas vamos seguir, ok? Afinal de contas, Manuel, o que danado são narrativas? Eu coloquei aí um conceito bem objetivo para vocês. Narrativas são histórias, ok? Histórias que recontam eventos significativos do passado. Então, no que diz respeito à escritura, nós poderíamos dar uma olhada numa narrativa curtinha, né? Numa pequena história, que é a história de Abraão,
por exemplo, ou na história de Jacó, ou na história de Moisés, enfim, de tantos outros. São pequenas narrativas que se fazem presente na Escritura. Então, narrativas são isso, são histórias. E claro, a gente vai ver em um futuro vídeo que existe uma história maior que está por trás de todas essas pequenas histórias, que a gente vai nomear de metanarrativa ou de grande história, mas isso é um tema para um vídeo futuro. Mas de cara já sabem isso, narrativas são histórias. E geralmente as narrativas elas vão se constituir de pelo menos 3 partes básicas, 3 partes elementares. Eu poderia aqui listar outras, claro, né? A narrativa ela compõe também outras partezinhas, mas essas aqui são as principais. Toda narrativa tem que ter necessariamente personagens, ok? Tem que ter um enredo, que é basicamente a história em si, né? Você tem um problema inicial que vai gerar a história, né? Vai gerar um conflito. Você tem todo o desenvolvimento dessa história. E você tem um desfecho, que é a conclusão, certo? Esse problema foi solucionado ou não foi solucionado? Qual é o fim dessa história? Então, nós temos aí essas partes aí que são elementares. Personagens, enredo, certo? E desfecho. Isso aí está presente nas narrativas bíblicas. Dentro desse enredo, nós temos geralmente algum tipo de conflito ou tensão que precisa ser resolvido. Então, vou dar aqui um exemplo de um conflito ou tensão que está presente no texto bíblico. Lá no livro do Gênesis, né, de Gênesis, nós temos a história de Abraão, ok? Finalzinho do capítulo 11, início do capítulo 12, Abraão ele já aparece. E nós temos de cara já aí uma tensão, o conflito, que é o quê? O texto vai nos dizer que sua esposa, Sarai, ela era infértil. Ok? Então esse é o problema da narrativa, dessa pequena narrativa, ela era infértil. E o desfecho dessa narrativa, para quem já conhece a história sabe que Deus ele vai intervir e Deus vai fazer com que Abraão e Sara, né, eles tenham um filho que vai ser Isaac. Então Isaac aí nasce a partir de um milagre, de uma ação sobrenatural do Deus de Israel. Então isso aí também está presente em narrativas, não seria diferente com as narrativas bíblicas. E o último ponto que eu quero destacar desse vídeo de hoje, que é o primeiro de alguns vídeos, é esse aqui. Na história bíblica, Deus é o protagonista, Satanás o antagonista e o povo de Deus é o coadjuvante. Okay? Isso aqui é fundamental, tá certo? Quem é o protagonista? Quem é que é a centralidade do texto? É Deus, ok? É Deus. Geralmente nós somos tendenciosos a olhar para as narrativas, por exemplo, para o texto bíblico e focar na figura humana, tal qual foi Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e tantos outros. E claro, eles também têm sua importância no texto, certo? Mas no final das contas o protagonista é Deus, ok? Nós devemos fazer uma leitura teocêntrica das narrativas. Deus está lá, certo, como foco da narrativa. Quais as implicações disso em nossa leitura? É que nós devemos ter um olhar teocêntrico para o texto. O que isso quer dizer? Que nós devemos enxergar Deus como protagonista, como a centralidade das narrativas. E eu quero aqui dar um exemplo para vocês. Um exemplo que se encontra lá no livro de Josué. No capítulo 24, Josué reúne todas as tribos de Israel, chama os anciãos de Israel, cabeças, juízes, oficiais, ele vai fazer um discurso para esse povo. E o discurso é esse aqui. Eu não vou ler toda, tá certa a história, mas eu vou ler pelo menos um trecho para vocês. Versículo 2 do capítulo 24. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Vamos seguir um pouquinho mais à frente, versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá.
Versículo 7. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. E assim poderia continuar a nossa leitura, mas se você tiver curiosidade, e eu espero que tenha, você pode ler o capítulo 24 aí na íntegra. Mas acontece basicamente o seguinte aqui. Josué está discussando e ele vai contar um pouquinho acerca da história do próprio povo. Então ele vai citar Abraão, vai citar Isaac, Jacó, vai citar Moisés. E é interessante que a leitura que Josué faz dessas histórias, né, dessas narrativas, o foco de Josué está em Deus. Deus como protagonista. Não é olhar para Abraão, não é olhar para Jacó, não é olhar para Moisés como os grandes heróis da história, certo? Mas olhar para Deus. Por conta de Deus, Saraí ou Sara pôde ter um filho, que é Isaac. Por conta de Deus, Moisés conseguiu tirar o povo do Egito. Foi Deus que tirou o povo do Egito, na realidade. Por conta de Deus, eles puderam chegar à terra de Canaã e Deus aí destruiu os povos daquela terra. Então foi Deus em todo momento, Deus em todas as circunstâncias. Então Josué aqui faz uma boa leitura das narrativas, né, que se passaram antes da sua própria existência, da sua história. Então ele lê de forma correta. Deus como o protagonista. Isso aí seria a nossa primeira implicação e eu espero que isso já fique na sua mente e no seu coração. Nosso vídeo ele vai se encerrando por aqui e mais à frente, se Deus assim permitir, assim que tivermos um pouco de tempo, a gente vai gravando outros para poder dar continuidade a essa série de como ler os livros históricos, como ler as narrativas. Ok, galera? Então é isso. Um abraço. Fiquem com Deus.